Ultimamente, vocês viram nas notícias a posição da igreja presbiteriana em relação ao movimento Legendários. E eu quero começar esse vídeo fazendo uma coisa que talvez você não espere. Eu quero parabenizar a igreja presbiteriana do Brasil. E pode ficar tranquilo que eu tô falando isso com sinceridade do fundo do meu coração, e eu vou te explicar por quê. A igreja presbiteriana, ela é uma das denominações cristãs mais sérias desse país. São mais de 150 anos de história só no Brasil. Gerações e gerações de homens e mulheres de Deus formados na palavra. Defensores do evangelho, defensores de uma boa teologia, uma igreja que ama as escrituras e que zela pela sã doutrina. Ponto, isso é um fato. E deixa eu te contar uma coisa que talvez você não saiba. A igreja da qual eu faço parte hoje, ela tem uma raiz presbiteriana. Então, essa história, de certa forma, ela também é a minha história. Eu carrego gratidão, carrego respeito por esse legado. E quando uma igreja se levanta para analisar um movimento, para examinar, para questionar, você sabe o que isso demonstra? Isso demonstra zelo, isso demonstra amor. Amor pelo rebanho, amor pelo que eles construíram, amor pelo evangelho. Uma igreja que não examina nada, que aceita tudo, essa sim deveria nos preocupar, né? Então, eu não venho aqui brigar com alguém, eu não venho aqui me defender ou atacar alguém. Muito pelo contrário, eu venho honrar e também esclarecer, porque eu sou porta-voz do Legendário. Eu vivo isso aqui por dentro. E eu aprendi uma coisa: se nós não falamos, outros falarão por nós. Se eu não contar a minha história, outra pessoa vai contar a história por mim. E a história contada por outro pode chegar distorcida no seu ouvido. É o tal do telefone sem fio, né? Primeiro, deixa eu esclarecer o que de fato aconteceu. Muita gente leu manchete, entendeu que Legendários foi proibido. Não foi isso que aconteceu. Havia sim uma proposta, talvez de proibição total. Essa proposta foi votada e ela não passou, tá? A proibição total foi rejeitada pelo próprio Supremo Concílio da Presbiteriana. O que se aprovou foi uma orientação, uma recomendação, e ficou a cargo de cada liderança local avaliar e decidir como orientar os seus membros. E você sabe o que eu acho disso? Eu acho correto demais, porque eu creio na autoridade da igreja local. Nós, do Legendários, cremos na igreja local. Existe igreja que já tem um trabalho com homens muito forte, talvez, muito bem estruturado. Talvez ali não caiba um Legendários. E tá tudo bem, tá tudo certo. Eu não acredito que todo homem precise participar. Eu não acredito que toda igreja local tenha que abraçar o movimento. Legendários é uma ferramenta. Ele não é a igreja, ele não substitui a igreja e ele nunca vai substituir a igreja. Agora deixa eu te falar uma coisa que talvez te surpreenda. Quando eu li os pontos de preocupação levantados pelo concílio, você sabe o que eu percebi? Os pontos que vocês são contra, nós também somos. É sério. Aquilo que vocês rejeitam, a gente também rejeita. Deixa eu ser bem claro com você, ponto a ponto. Fala que Legendários, por exemplo, é um programa de coach. Nada contra coach, tá? Não que isso seja um problema, mas Legendários não tem nada a ver com isso. Não é. Não existe técnica de coach, não existe PNL, não existe programação mental. Fala que existe misticismo. Não existe misticismo. Não tem poder especial na montanha, misericórdia. A montanha não salva ninguém. Nenhum lugar salva ninguém. Quem salva é unicamente Jesus Cristo. O que nós usamos são alegorias. Você sabe o que é alegorias? Deixa eu te dar um exemplo. O participante carrega uma mochila nas costas durante o processo, durante as 72 horas. E ali a gente mostra pra ele que todo mundo, na verdade, carrega uma mochila na vida. Tem coisa desnecessária que a gente colocou ali dentro. Tem coisa necessária que a gente esqueceu de colocar. E quando o homem não carrega a mochila dele, você sabe quem é que carrega? A esposa, os filhos, a família. Isso é a alegoria. Jesus ensinava por alegorias, ou você conhece por parábolas. Ele usava imagens do cotidiano para alcançar o coração. Alegoria não é misticismo. Falam também de evangelho de prosperidade. A gente não crê nisso. Eu não creio em teologia de prosperidade. Isso não é pregado ali em momento nenhum. Eu creio no único evangelho verdadeiro, que é o evangelho de Jesus Cristo. Eu creio na teologia bíblica. E falam que é o movimento neopentecostal. E eu confesso para você que eu não sei exatamente o que você entende por neopentecostal, tá? Eu não sou um homem de nomenclatura, de rótulos. Eu trato quem serve a Cristo como cristão, como irmão na fé. Mas eu posso te dizer o que nós somos. Nós somos cristocêntricos.
Cristo no centro, do começo ao fim. Inclusive, muitos dos pastores que ministram nas pistas, muitos dos irmãos que caminham comigo, são teólogos, homens de boa teologia, teologia reformada, homens que amam as escrituras e também creem que Deus usa ferramentas. E vários líderes de pista, vários legendários, homens íntegros e respeitados, são presbiterianos. Então o que acontece de verdade num top? Deixa eu te contar, porque eu já servi em dezenas de edições. São 72 horas. 72 horas, praticamente em tempo integral, debaixo de oração. Inclusive, existe uma equipe de intercessão que cobre praticamente 24 horas, junto com as esposas dos legendários e dos participantes, intercedendo o tempo inteiro. Você sabe o que é um dos itens obrigatórios da lista? Que o participante leve uma Bíblia. Ali se lê a palavra, ali se ora, ali se tem de louvor. E o participante recebe mais de 20 ministrações feitas por pastores, por líderes experimentados no Evangelho, alguns com décadas de ministério. Palavras sobre família, sobre paternidade, sobre hombridade, sobre vida cristã, todas cristocêntricas. E sim, vai haver confronto, meu irmão. Confronto com relação ao pecado. O homem vai ser confrontado com a verdade do Evangelho. Muitos ali vão confessar pecados, às vezes de anos, de décadas. Muitos vão se arrepender. Porque o evangelho que é pregado ali não é o evangelho que alisa você, não é o evangelho de bênção. É o evangelho verdadeiro, é o evangelho do arrependimento. Nós levamos o homem aos pés da cruz. Nós mostramos para ele que ele é pecador, que ele merecia o inferno, que ele é um miserável. Mas que sim, Cristo Jesus, através da cruz do Calvário, existe salvação plena. Muitos homens ali nascem de novo. Não porque foram adestrados, não porque tem emoção manipulada, mas porque o evangelho é vivo, o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. E idades físicas? Sim, elas existem. Como em qualquer acampamento de homem, gente. A gente está tratando com o homem ali. E nós entendemos que o homem não é um ser apenas espiritual. O homem tem corpo, tem alma e tem espírito. Um pai de família precisa estar preparado para suprir a casa dele, para proteger a casa dele, inclusive fisicamente. Ele precisa de um psicológico preparado para aguentar a pressão da vida, meu irmão. A pressão do dia a dia, a pressão do trabalho. E ele precisa, acima de tudo, de uma vida espiritual viva. Foi desenhado para cuidar dessas três esferas: corpo, alma e espírito. Mas a parte mais importante, sem sombra de dúvidas, é o espírito. E sabe por que o movimento tem essa identidade masculina, essa linguagem de desafio? Porque a gente percebeu uma coisa dentro das igrejas. Você vai concordar comigo. Evento de mulher, lota. Evento de homem, vai uns gatos pingados ali. Os grupos dentro de igreja local quase sempre eram grupos de mulheres. Homem tem dificuldade de se abrir, de se vincular, de caminhar junto. Então foi preciso criar uma identidade em que o homem se sentisse participante. Mas o alvo final não é essa identidade, não é camiseta laranja, não é numeração. O alvo final é a igreja. Quando o top termina, a primeira coisa que nós fazemos é direcionar cada homem para a vida da igreja local. A gente quer o homem ali na igreja. A gente quer o homem servindo, congregando, debaixo do pastoreio. E aí eu quero te convidar a fazer o que a própria Escritura ensina. Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Então avalie os frutos. Eu sou um desses frutos. Eu participei em novembro de 2023. E eu vou te contar o que era a minha vida antes do Legendários. Eu era um crente que caiu o tempo inteiro. Um crente cheio de fragilidades, que tinha dificuldade de se vincular à igreja. Você sabe o que aconteceu de lá pra cá? Eu abri minha casa para receber pessoas. Eu comecei a fazer cultos semanais dentro da minha casa, pregando o evangelho, cuidando de casamentos. Aqui na piscina da minha casa, eu batizei muita gente. Eu e a minha esposa aceitamos o ministério voluntariamente, porque o Senhor falou no meu coração. Eu abri mão das minhas empresas, abri mão de fazer negócio, abri mão de dinheiro para cuidar de gente, sem receber um centavo por isso. De lá para cá, eu já fiz missão na África, na Inglaterra, em Portugal, na Espanha, Estados Unidos, em vários cantos do país. Eu tenho pregado o evangelho incessantemente nas minhas redes sociais. Eu era um corretor de imóveis, gente, eu era empresário, só tinha post sobre negócios. Hoje você vai procurar, só tem post sobre Cristo. Eu tenho visto casamentos que estavam mortos ressuscitarem. E eu tenho que admitir, isso não é mérito de uma montanha, gente. Isso é o evangelho de Jesus Cristo operando na vida de um homem que se arrependeu. E a minha história não é exceção. Ela se repete em milhares de homens. Eu vi com os meus próprios olhos. Eu vi o crente de banco, aquele que só assiste o culto, se tornar um servo atuante na obra. Eu vi homem que era
apático na vida da igreja voltar com fome de servir, querendo liderar, querendo trabalhar no reino. Eu vi homem se levantar do banco e se tornar missionário. Eu vi empresário largar tudo para viver uma vida completamente entregue ao evangelho. Eu vi homem que tinha abandonado a casa, abandonado a esposa, abandonado filhos, voltar para casa arrependido e reconstruir a família. Eu vi pastor que estava a ponto de abandonar o ministério, esgotado, ferido, recuperar o chamado e voltar a pastorear com alegria e com paz. Eu vi homens à beira do suicídio encontrar esperança ali. Eu vi casamentos desfeitos serem refeitos. Eu vi homens assumirem o seu lugar de sacerdote dentro do lar. São dezenas, centenas, milhares de histórias assim. E cada uma delas termina no mesmo lugar, na igreja local, debaixo de pastoreio, servindo. Porque Cristo está edificando a sua igreja, Cristo não está edificando um movimento. Eu canso de falar isso aqui para vocês. Eu sei que o crescimento assusta. Em poucos anos já são mais de 215 mil homens. E agora começou o projeto para alcançar as mulheres também. Estamos falando de muitas famílias. E é um mover muito grande. E eu entendo sinceramente que um mover desse tamanho assusta a igreja local, assusta a denominação. Qualquer denominação séria diante de um movimento desse tamanho tem a obrigação de analisar. E tem mais uma coisa que precisa ser dita. Falam que é um movimento elitista, que é negócio, que tem interesse financeiro. Deixa eu te contar como funciona por dentro. Quem serve no Legendários é voluntário, pagante. Isso mesmo você ouviu. Eu que trabalho lá, o povo fala assim, nossa, você deve estar ganhando muito dinheiro. Não, a gente não recebe para servir. A gente paga para servir. E eu pago a minha inscrição, eu pago as minhas despesas e muitas vezes a gente paga para os outros participarem. Um percentual muito grande das vagas é doado. Pra você ter uma ideia, algumas semanas atrás aconteceu num único top 250 vagas doadas. E não só as vagas. A gente comprou roupa, comprou equipamento para essas pessoas poderem participar. Quantas vezes a gente foi em casa de recuperação e levou 20, 30 dependentes químicos para viver aquele processo, custeado 100% por nós. No Legendários, ninguém fica de fora por questão financeira. Agora, é claro que o movimento precisa de uma estrutura financeira. É uma operação gigantesca, pesada de gerir. Sem estrutura, nada disso acontece. Mas a essência não é lucro. A essência é missional. E quando sobra recurso, ele é investido em obras sociais, inclusive. Essa talvez seja uma parte que ninguém te contou, né? Dificilmente a imprensa divulga isso. E talvez a culpa seja nossa, por ingenuidade. Porque a gente faz e não propaga. Nós criamos o Legend Squad, um projeto de ajuda humanitária. Nas últimas catástrofes naturais que aconteceram aqui no Brasil, por exemplo, os Legendários estavam entre os primeiros a chegar no local. Em muitos casos, chegamos antes mesmo do socorro dos órgãos públicos. Homens treinados, organizados, pagando o próprio bolso para ir socorrer quem eles nunca viram na vida. Isso é evangelho. E não é só no Brasil. A gente fez isso na Venezuela. Servimos em outras nações, junto com o Samaritan's Purse, por exemplo. E nós já furamos mais de 30 poços na África. Não sei se você sabe disso também. Cada poço custa perto de 100 mil reais. E cada poço abastece milhares de pessoas com água limpa, com água potável. Gente que a gente nunca vai conhecer. Gente que nunca vai pagar uma inscrição. Por quê? Porque a fome, a sede, a dor não tem denominação. E o amor de Cristo nos constrange aí. Então, a igreja presbiteriana, mais uma vez, vocês estão certos em examinar. Examinar é bíblico. Examinar tudo. Reter o que é bom. E o meu papel aqui é simplesmente abrir a porta e mostrar o que existe do lado de dentro. Porque a mídia, ela não vai contar essa parte. Notícia boa não dá manchete. Falar que casamento está sendo restaurado, está sendo resgatado, que homens estão sendo convertidos, que poço de água está sendo furado na África, isso não atrai clique. O que atrai é a polêmica. Então, se nós não contarmos a nossa história, ninguém vai contar ou vai contar distorcida. Eu quero terminar falando pro meu irmão presbiteriano que está me assistindo agora. Talvez você tenha um irmão da sua igreja que é legendário. Olha para a vida dele, olha para o casamento dele, olha para como ele trata a esposa, os filhos, olha para o envolvimento dele com a igreja local. Avalie os frutos, gente. E saiba de uma coisa, nós te amamos. Nós amamos a igreja presbiteriana. Nós honramos a história de vocês e a teologia de vocês, o zelo que vocês têm. Não existe nós contra vocês. Existe um só corpo, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. O inimigo adoraria transformar isso aqui numa guerra entre irmãos. Nós não vamos dar esse gosto para ele. Da nossa parte, o que vai acontecer, o que vai continuar existindo é honra
é respeito, é o evangelho. Porque, no final das contas, não é sobre legendários. Nunca foi sobre legendários. É sobre Jesus. É sobre homens quebrantados encontrando a cruz. É sobre famílias sendo restauradas pelo poder de Deus. E enquanto Deus nos permitir, é isso que a gente vai continuar fazendo. Com a bênção da igreja local, debaixo de autoridade, com a Bíblia aberta e com Cristo no centro. Que Deus abençoe a Igreja Presbiteriana do Brasil. Que Deus abençoe cada pastor, cada presbítero, cada família presbiteriana. E que Deus continue usando cada ministério, cada denominação e cada ferramenta para uma coisa só: levar homens e mulheres aos pés de Cristo. Fica na paz, meu irmão.